Boa noite. Boa noite para todos vocês. Eu sou Lena Vilela, para quem ainda não me conhece. Eu tenho um canal aqui no Facebook e no Instagram, aonde, quer dizer, no Facebook uma fanpage, né? E no Instagram tem um canal aonde eu converso com os pais sobre sexualidade, sexualidade na adolescência e a sexualidade na infância. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais uma live, né? Uma live que eu venho todas as terças-feiras aqui conversar com você. Boa noite, Maria Paula, bem-vinda. E nessa live de hoje, que se chama E se seu filho lhe perguntar isso, nessa live de hoje, eu vou trazer para vocês uma pergunta que é de um garoto de 16 anos, né? Ele tem entre 15 e 16 anos, ele coloca aqui que ele tá quase com 16 anos, e que ele diz que se sente assim, que ele fica todo enrolado quando ele vai usar a camisinha, porque quando ele vai usar a camisinha, deixa eu só colocar isto aqui mais centrado, que eu acho que eu estou meio de lado. E quando ele vai usar a camisinha, ele diz que fica todo enrolado e que ele acaba perdendo a ereção e que isso não está uma coisa nada interessante para ele e que ele acha que não usar a camisinha seria muito mais legal, seria muito mais natural, né, fazer sexo sem camisinha do que o sexo com camisinha. E ele pede então a minha ajuda. Então, nós vamos conversar hoje sobre uma coisa muito interessante quando a gente fala, né, de prevenção, quando a gente fala de usar camisinha, que é a motivação. Quantas vezes, né, eu já ouvi das pessoas me dizerem: para que falar de camisinha? Para que falar de prevenção com esses jovens? Se eles já estão cansados de saber que eles precisam usar camisinha, que eles sabem que é necessário utilizar a camisinha. Tem camisinha disponível em todos os postos de saúde, e por que que eles não usam? Então, é sobre esse porquê, né, que eles, não só eles, mas também outros adultos, inclusive, também não usam camisinha. E por que que não usa camisinha? É isso que a gente precisa entender. Quem é que usa? Tem um monte de gente que usa, ainda bem, né? A gente vê aí que os jovens são os que mais utilizam, muito mais do que os adultos, embora nem todos eles utilizem na primeira relação sexual, ou principalmente quando eles têm uma relação sexual, que é uma relação sexual que eles consideram fixa, né? Ou seja, com alguém fixo, alguém que está ali do seu convívio, né? No seu dia a dia com ele, ou seja, a sua namorada, uma pessoa que ele já está há mais tempo. Então, geralmente, principalmente quando a menina utiliza a pílula, o menino acaba não utilizando a camisinha. E no caso desse garoto, ele ainda diz, ele é bem claro, ele diz assim: eu sei que é necessário, só que eu não estou conseguindo usar. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho primeiro sobre como é que a gente usa a camisinha, como é que a gente faz uma prevenção. A gente só faz as coisas na vida da gente quando a gente tem motivação. Nada, a gente não vai fazer nada na vida da gente se a gente não tiver motivação, a não ser que a gente seja obrigada. Mas se a gente não for obrigada a fazer, a gente não vai fazer se a gente não tiver motivação. Existem 3 tipos de motivações na vida da gente. A primeira forma de motivação é aquela da sobrevivência. Então, é aquela necessidade que a gente tem e que precisa ser resolvida. Então, por exemplo, eu estou cansada, eu preciso descansar. Eu estou com fome, eu vou comer. Eu estou com sede, eu vou tomar água. Então, essas necessidades, né, que são consideradas necessidades vitais e de sobrevivência, essa é uma motivação que a gente não precisa nem pensar. Né? É uma questão ali de estímulo e resposta, estímulo e resposta. Então, a gente faz as coisas sem precisar de grandes elucubrações mentais, né? Então, basta que a gente sinta aquele estímulo, a gente vai lá e realiza aquele tipo de atividade. Mas já tem um outro tipo de motivação, que é a motivação pelo prazer. Ah, e o sexo faz parte, né, dessa motivação, que é a motivação pela sobrevivência. Então, eu costumo brincar nas minhas palestras, mas se eu parar de fazer sexo, eu vou morrer? Se alguma pessoa parar de fazer sexo, ela vai morrer? Não, ela não vai morrer, não é?
Mas se todos os seres humanos resolvessem parar de fazer sexo, a nossa espécie morreria. Então, o sexo, ele não é algo que seja vital para mim pessoalmente, mas ele é vital para a nossa espécie. Portanto, a natureza fez dele uma função vital. E sempre que a gente recebe um estímulo sexual, a tendência é da gente tentar resolver esse estímulo, da gente tentar dar conta daquilo que a gente está sentindo, não é? Porque ele vai ocupar um espaço no nosso cérebro e a nossa motivação vai ser para quê? Para resolver. Do mesmo jeito quando eu tenho sede, do mesmo jeito quando eu tenho fome, do mesmo jeito quando eu vou dormir. Então, o sexo faz parte desse rol de funções que nós temos e que para realizar o sexo só basta uma coisa. Eu até digo duas. Uma é ter desejo, ter vontade, né? E aquela pessoa com quem você deseja e tem vontade, você ter a oportunidade de tê-la junto com você. E a segunda coisa é a privacidade. Teve privacidade e teve a pessoa ali, ou seja, teve a motivação para com aquela pessoa, mas você teve o desejo sexual e existe aquela pessoa por quem você está interessada, a tendência do ser humano é responder a esse desejo sexual. Claro que a gente tem um momento que a gente ainda usa, né, o nosso racional. Então, se eu não posso, naquele momento, ter aquele relacionamento sexual com aquela pessoa, eu vou até desestimulando aquela situação, para que a excitação não aconteça. Mas, se por um acaso está num determinado local, naquele local existe privacidade, existe a oportunidade, e se deixa que essa excitação aconteça, o que vai acontecer? Ela vai crescendo. Então ela cresce num tanto que chega uma hora que a gente perde completamente a razão. Eu digo que é uma hora que a gente volta a ser bicho de novo. Não existe razão que vá funcionar nesse momento. O que a gente tinha que resolver, tinha que ter resolvido antes de chegar naquele momento. Porque quando chega esse momento, é o momento que a gente chama do dane-se. Amanhã eu resolvo. Então, o ser humano, quando chega nesse momento, ou ele faz sexo ou ele faz sexo. Ele não vai parar nesse momento porque ele lembrou de alguma coisa, até porque não vai lembrar de nada, né? Nosso cérebro, ele fica tomado por essa excitação. Da mesma forma como quando a gente tem uma excitação, quando a gente tem uma motivação, por exemplo, para comer. Quando você está com muita fome. Boa noite, gente, que muito legal ver todos vocês aí entrando. Eu fico tão feliz com essa possibilidade de estar aqui com vocês à noite. Eu cheguei hoje exausta, né? Achei que eu nem ia dar conta da live. Mas ver vocês entrarem aqui e a gente começar a falar que volta toda a energia, né? Toda a vontade de estar aqui junto com vocês. Então, como eu estava dizendo, essa motivação é a primeira motivação. Boa noite, Cida. Ê, saudade, Cida. Quanto tempo. Essa motivação é uma motivação que a gente chama da sobrevivência. A segunda motivação é a motivação do prazer. A motivação do prazer, a gente também não precisa ter grandes elucubrações mentais, né? A gente não precisa ter grandes, que eu chamaria de... como é que chama? Agora fugiu o nome. Grandes capacidades cognitivas para que você seja capaz de realizar isso. Basta que você lembre que aquela situação era uma situação de prazer e a nossa tendência é repetir aquilo ali. Então, o sexo também faz parte desse tipo de motivação. Porque a natureza fez dele uma função extremamente prazerosa, como ela fez de outras funções nossas vitais. Então, a falta dele vai nos deixar desconfortável. E a realização daquela função vai nos fazer sentir prazer. E com o sexo também vai acontecer a mesma coisa. Então, o sexo ele faz parte da motivação pela sobrevivência e ele faz parte da motivação pelo prazer. E tem a terceira motivação, né, que nos move, que é a motivação intelectual.
Essa sim, essa exige que a gente tenha aí uma estrutura cognitiva muito mais complexa e que faça a gente entender determinadas questões para que eu possa olhar para aquilo e dizer: nossa, isso aí de fato vale a pena para a minha vida. Por exemplo, eu hoje estou fazendo 11 meses que eu parei de fumar. Nem eu mesmo acredito. E eu fumava porque eu não sabia que fumar fazia mal. Claro que fumar fazia mal. Precisou acontecer alguma coisa na minha vida, que no meu caso foi dançar o meu forró, né? E que me motivou a parar de fumar. Então, para a gente fazer alguma coisa, principalmente quando a gente fala de prevenção, essa motivação que a gente vai acionar é a motivação que é chamada motivação intelectual. Ela é muito mais complexa. E ela, portanto, precisa a gente estar convencido dessa importância para que possa, a gente de fato possa dizer: não, eu agora não quero mais fumar. Não, eu agora vou usar a camisinha. Eu vou me proteger. Eu vou cuidar de mim. Então, a motivação intelectual, ela exige da gente mais conhecimento, ela exige da gente um aprendizado. E esse aprendizado precisa ser um aprendizado que eu reconheça, primeiro, que eu saiba, né? Então, por isso é a nossa capacidade cognitiva que vai entrar em jogo. Segundo, que eu não só saiba, mas que eu também absorva que aquilo é algo que é importante para mim. Se eu não perceber, se eu não sentir, se eu não entender que aquilo de fato vale a pena para a minha vida, eu não faço. E esse é o caso da prevenção. Então, por que tantas vezes os jovens estão em lugares, têm a possibilidade de pegar camisinha ou até mesmo de as meninas usarem um outro método contraceptivo e, no entanto, eles não usam? Isso é o que a gente mais ouve. Puxa vida, eles não usam porque eles não querem usar, eles não usam porque, sabe, são irresponsáveis. Não, eles não usam porque muitas vezes eles não foram convencidos ainda da importância de usar a camisinha, como é o caso desse garoto. Ele sabe que é necessário, mas ele se enrola. E na hora que ele se enrola, o que ele faz? Ele, em vez de insistir, porque se ele tiver convicção de que aquilo de fato vale a pena para ele, ele vai insistir. Ele não. O que ele faz? Ele quer que a gente dê uma fórmula mágica e diga: não, você não precisa usar camisinha. Claro que eu adoraria dizer isso para todo mundo. É claro que é muito mais natural a gente ter uma relação sexual sem usar a camisinha, mas não é a mais saudável. E como a gente vive num mundo onde a gente pode encontrar com alguém que possa ter uma doença sexualmente transmissível, ou no caso dos meninos, usar a camisinha é o único meio dele garantir só ser pai quando ele quiser ser pai, né? Ou seja, dele controlar a sua paternidade, então usar camisinha é algo que precisa fazer parte da vida de todos nós e principalmente da vida dos adolescentes, né? Não principalmente, mas por conta da gravidez, principalmente na vida dos meninos na adolescência. E por conta também das doenças sexualmente transmissíveis, óbvio, mas não a questão do principalmente porque todos nós, na verdade, deveríamos desenvolver essa motivação para usar a camisinha. Porque a gente sabe que usar a camisinha não é uma coisa só dos jovens, é também dos adultos, para todas as pessoas que têm um relacionamento sexual. Não é tanto, como eu já disse para vocês em outras lives, que a AIDS ela vem crescendo, né? O Brasil, que já foi um país que foi exemplo de trabalhos em prevenção, hoje o Brasil é um dos países onde a AIDS, em vez de estar estabilizada ou crescendo pouco, é onde mais cresce, né? Aqui a Ilka está dizendo que nos filmes... Boa noite, Ilka. Nos filmes, as cenas de sexo quase nunca mostram o uso da camisinha. É verdade, Ilka. É muito difícil, até que eles começaram a mostrar. Mas isso é uma coisa que precisa fazer parte mesmo. Porque quando a gente vê na televisão, quando a gente vê que o nosso pai tem camisinha na sua mesa de cabeceira, quando a gente ouve as pessoas contarem que usou camisinha, quando a gente vê na televisão ou no cinema as pessoas fazendo sexo e usando camisinha, isso é o que a gente chama de confirmação social. E a confirmação social, ela é muito importante para essa motivação intelectual.
para que a gente possa, de fato, utilizar, né, se utilizar da prevenção. Quando a gente encontra esse respaldo na nossa sociedade, esse respaldo na nossa casa, então não basta só a gente dizer, ó, filho, comprei camisinha, a camisinha tá lá. Não, é importante conversar com ele para saber o que ele pensa, como é que ele se sente para utilizar essa camisinha. E no caso desse garoto, o que eu disse para ele é que, primeiro, né, ele precisa treinar a usar a camisinha. Só usa a camisinha aquele garoto que, sabe, ele não tem que pensar na colocação da camisinha. É que eu digo que ele põe no piloto automático. Então é aquele que já treinou bastante, que ele, sabe, ele coloca a camisinha assim, ó, sem pensar. Aquele garoto que ele tem o uso da camisinha incorporado, que ele sabe, já está lá no seu piloto automático, ele se vai usar a camisinha em todas as suas relações sexuais. Mesmo que a sua namorada utilize pílula, né? Aqui tem uma outra colocação da Karina. Oi, Karina. As pessoas precisam falar disso abertamente com os filhos, porque as DSTs e a AIDS é uma realidade e pode afetar qualquer um. Exatamente, Karina. É isso que eu estou colocando aqui para vocês, porque quando a gente não conversa, a gente tira essa oportunidade. Outro dia eu estava lendo uma coisa que eu fiquei pensando, né? De fato, quando a gente não prepara os nossos filhos para viver a adolescência, e mais, quando a gente não se prepara para poder lidar com esse momento deles, a gente acaba, quando não conversa, a gente, na verdade, está fazendo... É uma irresponsabilidade dos pais, não é? Porque a responsabilidade nossa é exatamente mostrar para eles a importância, promover o acesso, leva a sua filha no ginecologista, leva o seu filho no urologista, conversa com ele sobre a camisinha, mostra para ele e principalmente, né, faz ele perceber qual é o impacto que vai acontecer na vida dele se ele não usar camisinha, tanto com relação a um filho ou com relação a uma doença sexualmente transmissível. É assim que a gente faz lá no Instituto Kaplan. Trabalhar com os meninos e com as meninas nessa percepção, né? Então aqui o Nicodelli, não sei, às vezes vocês juntam os nomes e eu não consigo saber, vou chamar de Nico. Diz que não é vergonha, é responsabilidade com o corpo. Exatamente, é responsabilidade com o corpo, não é? A Maria disse que tem uma filha de 11 anos e que ela já conversou sobre isso com ela. Parabéns, Maria. É isso mesmo. A gente precisa abrir esse canal de conversa, a gente precisa abrir esse diálogo. Porque quando a gente abre esse diálogo, principalmente no início da puberdade, a gente vai ganhando confiança dos nossos filhos. E a conversa vai fluindo mais naturalmente. Quanto menos a gente fala, mais difícil fica para a gente falar. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga falar nunca, né? Então a gente tem aí a possibilidade de aprender também a falar. E isso é algo que eu vou trazer para vocês na próxima semana, tá? Então, aqui a Josimara dizendo que quer fazer o curso do Instituto Kaplan. Pois é, Josimara, hoje eu passei o dia todinho no treinamento, né? Mas a gente fez esse treinamento por um projeto, né, nas diretorias de ensino. Então, veja, a gente viu aqui, eu trouxe aqui para vocês, que para a gente poder fazer a prevenção, a gente precisa ter a motivação. E essa motivação que nos leva a essa prevenção é a motivação intelectual. Então, se a gente não percebe, se a gente não tem nesse diálogo, nessa conversa com os nossos filhos, a gente não tem a possibilidade de tocar, sabe, na emoção dele, e não só na emoção, mas na percepção de que aquilo, de fato, pode trazer problemas para a vida dele, e ele reconhecer quais são esses problemas que podem acontecer na vida dele, ele não vai desenvolver essa percepção, ele não vai desenvolver esse tipo de motivação, né? E esse tipo de motivação que ele vem cercado, né, por uma questão de convicção, esse a gente nem precisa estar presente na hora, né, quando ele tomar a decisão. Porque se ele assimilou, ele na hora, ou ela na hora, vai negociar o uso dessa camisinha e eles vão se prevenir. Mas quando isso não acontece, pode ser como aconteceu aqui com esse garoto que me escreveu, né, que a Andréia está dizendo que ela conversou com o filho há poucos dias, depois de ver o meu vídeo. Que legal, Andréia, fico feliz. Ele tem 10 anos e percebi que ele já está bem antenado com o assunto.
Muitas vezes a gente pensa que os nossos filhos não estão nem aí, né? Que ele nem está pensando nisso. Mas não se enganem, gente. A chegada da puberdade, ou seja, mesmo que ele ainda não tenha entrado na puberdade, ou ela ainda não tenha entrado na puberdade, tem os amigos que estão entrando. Eles estão vendo as coisas acontecerem. E isso vai gerar, de fato, curiosidade. E ter esse canal aberto não só é importante para a gente desenvolver essa motivação, mas para que a gente possa dar ao nosso filho esse tipo de educação sexual, que é uma educação sexual mais abrangente, uma educação sexual que, de fato, faça o seu filho ou a sua filha entender e se motivar para ter uma vida sexual com responsabilidade. Então, esse garoto, ele ainda diz aqui que ele se enrola todo. Quando ele diz que se enrola todo, é porque ele não tem prática para colocar. E uma boa forma da gente mostrar para os nossos filhos é que ele pode sim treinar a colocar. Ele não tem que colocar a primeira vez a camisinha na hora que ele vai ter um relacionamento sexual. Ele precisa aprender a colocar antes disso. Ele precisa treinar a colocar. Então, esse treino ele pode fazer quando ele está sozinho, quando ele está se masturbando. Esse é um dos melhores momentos para eles treinarem. Então, se você disponibilizar, aqui a Cida diz que, graças a Deus, tem uma filha de 22 anos e outra, acho que é de 10. Ambas me preveni com camisinha. E tem um diálogo muito bom com as duas sobre sexo. Parabéns, Cida. A Karina diz que Embrapa ter 1 milhão de pais assistindo essa arte. Que bom, que também tomara, Karina. É exatamente para isso que eu estou aqui, para abrir esse canal para vocês, porque a gente abriu um canal com as escolas, a gente conversa com os professores, mas vocês ficaram muito tempo abandonados. Mas agora eu estou aqui, com um canal especial para vocês, né? Eu converso, a minha fala é para os pais, é para vocês pais que eu estou falando hoje sobre essa importância da gente falar de despertar a motivação dos nossos filhos para utilizar a camisinha ou outro método contraceptivo, no caso das meninas, em relação à questão da gravidez, né? Então a gente tem mesmo muito tabu ainda e é exatamente, Josmara, por conta desses tabus que a gente precisa ampliar os nossos conhecimentos. Só aquele conhecimento que a gente traz daquilo que a gente viveu, não é? Que aprendeu com os nossos pais ou com a nossa experiência, muitas vezes eles não vão ser, como é que eu diria, o suficiente, né, para a gente fazer essa educação sexual, para a gente estar mais próximo e mais, educar exatamente para que eles saibam como se prevenir. Não adianta só dizer, ó, a camisinha está aqui, e ele não saber como é que o que ele vai fazer com isso, né? Então isso é muito importante, né? Que a Cida coloca que está adorando o canal. Obrigada, Cida, obrigada. E o pessoal fica cheio de dedos para falar de uma coisa tão natural. É verdade, sim, Nico, mas acontece que muitas vezes a gente não teve essa possibilidade nem essa oportunidade, né, de ampliar os nossos conhecimentos e de lidar com algo que é parte de nós, né, como é a nossa sexualidade e a nossa função sexual, como algo natural. Então a gente teve que aprender, né? Eu também tive que aprender. Então, hoje eu sou uma especialista, mas durante um bom tempo, né, dos meus filhos ainda pequenos, eu ainda não era. E tive também muita dificuldade, e foi isso que me motivou a ir em busca, né, desse tipo de conhecimento. Então, o que eu quero é despertar em vocês esse mesmo... e passar para vocês, né, o quanto que foi bom para mim e que me aproximou tanto dos meus filhos e fez com que eu me sentisse uma mãe muito melhor na minha vida, né? E eu quero passar essa mesma oportunidade para vocês. Então, veja, no caso desse garoto, uma outra coisa, né, que ele também precisava entender é que sim, né, a camisinha faz parte e que se ele se enrola, porque ele diz aqui ainda, ele bota aqui um detalhe de que ele usa, que ele fica muito melequento, e aí quando ele vai colocar a camisinha escorrega. Então, eu não sei se a camisinha escorrega porque a camisinha está grande para ele, ou se a camisinha escorrega porque ele ainda não está no momento exato, né? Então, para colocar a camisinha, ele precisa saber que o pênis tem que estar ereto. Então, não adianta querer colocar a camisinha antes do pênis estar ereto, como também não se deve retirar o pênis de dentro da vagina depois que ele perdeu a ereção, porque aí você põe a perder todo o trabalho de prevenção. E esses são detalhes que os nossos meninos e as nossas meninas precisam conhecer,
Porque se eles não conhecerem, pode até ter toda uma atitude onde tudo caminhou para ser daquela forma. Mas um deslize qualquer põe tudo a perder, né? O Nico quase não fala sobre isso porque é tímido, mas ele tenta, né? Eu acho que o seu filho, né? Você quer dizer o seu filho ou a sua filha, mas que você tenta. Muitas vezes a gente tenta e tem que insistir mesmo, né? Vale a pena a gente insistir. Claro, a gente tem que buscar aí alguns métodos, né, da gente chegar lá. Então, por exemplo, se você pegar o meu e-book, né, que são os 5 passos para você falar sobre sexualidade com seu filho, ali tem algumas dicas que vão poder te ajudar bastante nessa conversa com seu filho. Né? Porque às vezes a gente tem aí uma questão de como a gente chega, né, de como a gente fala e aonde a gente coloca as questões que faz com que os nossos filhos vejam naquilo não, né, como diria na minha terra, como um carão, né, como se a gente estivesse dando bronca, mas sim como uma informação, algo de valor, algo que ele possa levar para a vida dele e que com isso, né, ele possa ser muito mais feliz, né, ele possa ter uma vida muito mais saudável. Então, essa conversa precisa ter esse tipo de encaixe, né? Porque muitas vezes a gente chega para falar para os nossos filhos com uma postura que é uma postura assim, eu vou falar e vocês me escutam. E nesse caso, a gente tem que falar ou provocar, né, mas provocar num bom sentido, né, com uma pergunta, como uma pergunta para eles, e depois a gente ouvir o que eles têm a dizer de volta. Então, nessa hora que a gente ouve o que eles têm a nos dizer, é aí que a gente encaixa a nossa sabedoria de tanto tempo, né? Ou seja, o adolescente, ele ainda tem um caminho que ele percorreu que é muito curto, então ele vai tomar mesmo uma série de atitudes que no nosso caso a gente diz, não, são atitudes impensadas. Não, são atitudes que são aquelas que foram possíveis ele tomar diante da bagagem que ele traz com ele. Mas se a gente como adulto puder contribuir com essa bagagem dos nossos filhos e a gente puder dar a ele, não é, uma contribuição que aumente essa bagagem, na hora dele tomar suas decisões, ele vai tomar decisões muito mais assertivas. Né? Pelo menos é isso que a gente vê acontecer quando nós fazemos um trabalho de prevenção, tanto nas escolas como mesmo, né, em grupos menores, em grupos de fora da escola, em outros locais, como no consultório ou mesmo em outras instituições. Então, o que a gente percebe é que essa conversa é uma grande oportunidade. E é uma grande oportunidade não só para os nossos filhos, mas uma grande oportunidade também para nós, como mãe, como pai, porque você vai aprender muito. Eles vão trazer para vocês uma série de novidades que a gente nem imagina que isso possa acontecer. E uma série de coisas que talvez a gente também não vá gostar de ouvir. Mas a gente vai aprendendo, nosso ouvido vai sendo treinado, a gente vai treinando também falar. A primeira vez pode ser que seja muito difícil, Nico, mas depois, com o tempo que a gente vai praticando, eles também vão se acostumando. Agora, uma coisa eu te digo, nunca coloque o seu filho no canto da parede. Então, assim, nunca pergunte diretamente, você usa camisinha em todas as relações sexuais? Ou é melhor você perguntar como é que você se sente em relação à camisinha, sem provocar uma situação onde ele vai se sentir exposto. Ou então você coloca, que você ouviu numa live aqui comigo, que eu falei isso, o que é que ele acha, se ele acha que isso de fato acontece com ele. Então, tem algumas dicas, tem algumas, como é que eu diria, alguns macetes, né, que a gente pode ir aprendendo aí ao longo desse convívio comigo e que vai poder ajudar vocês, além, obviamente, né, de trazer para vocês informações e promover outras situações, como, por exemplo, tem agora um grupo fechado aí no Facebook que eu abri essa semana. As pessoas que quiserem participar e compartilhar, não é, compartilhar desse grupo, eu vou ficar muito feliz, né, que vocês entrem, contem a experiência de vocês, para que a gente possa crescer junto, para que a gente possa, né, ampliar os nossos conhecimentos juntos. Tá? E tem mais novidade aí que está por vir. Vocês já vão ficar sabendo. Bom, gente, chegamos aqui no nosso... Já são 9h30, né? É o tempo que eu dedico aqui a essa live. Não sei se vocês ainda têm alguma pergunta que vocês queiram colocar. Eu espero que a live de hoje, né, tenha sido produtiva. Pelo menos eu vi hoje vocês participarem muito mais. Eu estou muito feliz que vocês agora estão entrando e fazendo
essas perguntas. A Andréa diz aqui, essa é para mim. Eu só não entendi o que exatamente era, talvez alguma coisa que eu tenha dito, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu estou aqui para a gente esclarecer, né? Sem dúvida nenhuma, eu estou aqui para a gente esclarecer. É muito bom, né? Mas, enfim, nós estamos aqui, eu estou aqui todas as terças-feiras, das 21 às 21h30, né? Com vocês. E até a próxima terça-feira. Um beijo para vocês e obrigada aí pela participação. Até lá. Hoje tem 48. Ai, putz. E você foi, hein?